Aleluia! Glória a Deus! Faz um elogio aí para essa pessoa, sincero, não minta porque você é crente. E aí você pode se assentar no seu lugar. Amém? Essa noite eu quero falar com você da cadeira elétrica. Então, apesar de eu estar fantasiado, eu prego fantasiado, irmão. Hoje eu estou fantasiado de crente de domingo, pastor. Eu quero trazer uma mensagem que parece insanidade, mas que é uma ilustração das verdades mais importantes que nós precisamos não perder de vista. Eu quero falar para você hoje a respeito de algo que nós não podemos perder de vista. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite. E uma das formas de ilustrar isso que o Senhor me deu há alguns anos foi através da cadeira elétrica. Então essa é uma ilustração que eu quero fazer. Acho que aqui tem, eu consigo abrir aqui ou eu vou ter ajuda aqui, ô Samuel? Tem uma cadeira elétrica bem aqui. Me ajuda aqui, por favor. Tem alguém aqui para me ajudar? Mostra ali a cadeira elétrica. E eu quero, enquanto eles abrem, olha, já está lá a cadeira elétrica. Eu vou tirar aqui, eu vou começar a fazer bagunça aqui, tá, irmão? Para quem já quebrou uma TV aqui em cima, né? Isso aqui é o de menos. Pode deixar ele bem aqui, por favor, que aí eu vou usar mais na mão mesmo. Eu quero só divulgar para vocês, eu falei aqui, divulguei hoje de manhã, nós temos o desafio de ler a Bíblia toda em 142 dias, que vai começar agora em julho. Se tiver a imagem, por favor. Nós temos ali, é o nosso desafio 142 dias. Quem aqui já venceu algum dos nossos desafios de leitura aí? Várias pessoas já participaram, já venceram aí dos nossos desafios. Então nós vamos começar agora uma nova leitura da Bíblia inteira, de julho até dezembro. Nós vamos começar no dia 30 a leitura da Bíblia inteira até dezembro. E essa é uma estratégia que o Senhor nos deu para nos ajudarmos a dedicar-nos mais à palavra de Deus. É como sempre eu falo para as pessoas. Não se trata de ler correndo, mas se trata de ler muito, gastar mais tempo da palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas gastam 2 minutos, 3 minutos com a palavra de Deus por dia. E tem gente que não gasta nem isso, né? Às vezes gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas com redes sociais, 4 horas com Netflix, né? Com Free Fire, com não sei o quê. E não gastam tempo com a palavra. E o Senhor nos deu a estratégia de nós desenvolvermos desafios, promovermos desafios que vão levar as pessoas a se superarem diariamente para cumprirem esses desafios. Então, com isso, há 10 anos, desde 2010, 11 anos, na verdade, está fazendo esse ano, nós fazemos esses desafios. E de lá para cá, nós temos levado aí mais de 5.000 pessoas a lerem a Bíblia toda nos nossos desafios. E são muitos testemunhos, porque é mais do que leitura. É impossível você abrir a Bíblia para ler a Bíblia e você apenas ler. Amém? É uma transformação para a sua vida. Então eu sempre falo isso para as pessoas. Nós temos camisas, nós temos canecas de premiação, mas muito mais do que esse prêmio, é tudo que você vive com Deus a partir disso. O prêmio é uma recordação, é um memorial que você vai ter para lembrar desse tempo, mas é muito mais do que isso. Então, se você quiser mais informações, tem no nosso site www.redeinsana.com.br. Tem uns efeitos especiais ali, irmão, tá? O negócio está dando choque já. Em agosto também nós vamos ter o Diligência Financeira. São 28 dias para você acessar um novo estilo de vida financeira. Esse é um desafio mais específico para a vida financeira. Acho que tem o banner dele aí, 28 dias para acessar um novo estilo de vida financeira, chaves para acessar. Então são 28 dias com metas diárias, com alguns encontros pelo Zoom, com alguns convidados falando sobre investimentos, sobre organização financeira, sobre várias coisas para a sua vida financeira e para te ajudar a se desenvolver nessa área. Nós vamos fazer a 2ª edição desse desafio, tivemos no ano passado, muito incrível, foi muito tremendo, muitos testemunhos extraordinários do que Deus fez durante esse período e a partir desse tempo aí, desse desafio, então lá no nosso site também. E lançamos agora também a mentoria da Pastora Insana sobre identidade. Então nós vamos ter aí vagas limitadas, serão 42 pessoas, porque nós vamos ter a mentoria, ela vai dar uma assistência individual online para essas pessoas. Então
nós temos aí a mentoria de 42 dias com a pastora Insana sobre identidade, para te ajudar a se ver melhor, né? Porque às vezes o que nós precisamos é apenas a forma como nós nos vemos. E como eu falei aqui de manhã, eu não conheço pessoa melhor para falar sobre isso do que a minha esposa, que sabe, tem certeza e convicção de que ela é em Deus. E desde que eu a conheço, eu ficava impactado com ela quando a gente se conheceu, e ela, né, falava, eu falava, não é possível, essa mulher está forçando a barra, ela não pode ser isso tudo, não. Ela não pode se achar tanto assim, não. Né? E eu descobri ao longo desses quase 15 anos de casado que realmente ela sabe quem ela é em Deus. Né? Então, nós temos sido impelidos por Deus, desafiados por Deus a levar essa expertise que ela tem, esse know-how que ela tem nessa área, essa unção que ela tem nessa área, para ajudar pessoas a serem destravadas nisso. Porque a gente sabe que a maioria das áreas das nossas vidas serão destravadas por outras pessoas. Né? Deus usa essa dinâmica. Ele usa outras pessoas para nos destravar em algumas áreas. Então, se você quiser mais informações, está tudo lá no nosso site. Amém? Eu queria que você desse uma olhada comigo em alguns textos da Bíblia. Eu pedi para deixar a luz assim, tipo de cinema hoje, porque como nós vamos ter essa apresentação da cadeira elétrica, então vai ficar melhor para você compreender, para você ver. Eu vou passar alguns vídeos aqui hoje, mas hoje eu queria falar com você aqui a respeito de um texto que me marcou muito. E na verdade esse texto está em Provérbios 24:11. Na verdade eu vou ilustrar esse texto. Eu gosto de usar uma ilustração, alguns aqui já conhecem, já viram, né? Eu já preguei essa mensagem há 8 anos atrás, quando estivemos juntos em 2012. E como eu falei hoje pela manhã, a gente vai atualizando, então você vai fazer uma versão live action aqui, né? Atualizada, mais tecnológica, com transmissão de LED. Né? Então, mas esse texto ele se tornou um dos lemas da minha vida, de Provérbios 24:11. Em Provérbios 24:11 diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Você poderia dizer, não sabia de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberia? Aquele que atenta para a sua alma não ficaria sabendo? Então, e não pagará ele a cada um segundo as suas obras? É uma pergunta que o autor de Provérbios fala aqui. E aqui eu quero falar para você um pouco a respeito do meu testemunho. Eu me reconciliei há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. Eu sou um filho de pastor, criado na igreja, né, criado na presença de Deus, mas que na minha juventude, né, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor e fui escravizado pelo diabo na área da pornografia, da imoralidade e do sexo fora da vontade de Deus. Essa foi a área que o diabo me aprisionou e foi a área onde eu fui escravizado por alguns anos. E em 2003, no ano de 2003, eu tive a oportunidade de me reconciliar com o Senhor no encontro com Deus. Eu fui para o encontro com Deus, como eu contei o meu testemunho, né? Eu fui para o meu encontro com Deus por causa, na verdade, de uma namorada que eu queria pegar. E aí eu estava querendo, com outras intenções, e ela estava com a intenção de me levar para a presença de Deus. Né? E eu com as más intenções e ela com as boas intenções, e Deus usando ela ali. Na verdade, foi só uma isca que Deus usou para poder me levar para a presença dele de volta. E aí ela me mandou para esse encontro com Deus. Então eu fui para o encontro com Deus na sexta-feira, indo naquele ônibus com aqueles homens que estavam ali, indo para aquele encontro, cerca de 20 e poucos homens indo para aquela chácara. E dentro daquele ônibus eu fui declarando, eu estou indo para esse negócio, mas comigo não rola esse negócio de santidade, se guardar para o casamento, sexo só no casamento, comigo não rola isso. Eu já fui declarando assim porque eu já sabia a realidade que eu vivia e o quanto eu era escravizado nessa área. Mas naquele final de semana algo aconteceu na minha vida. E o que aconteceu na minha vida naquele final de semana foi que eu me decidi por Jesus. Fala comigo, decisão. Naquele final de semana, como eu costumo contar, e quem já leu meu livro, Colecionador de Testemunhos, sabe que eu falo sobre isso. Eu costumo brincar que eu estava ali, eu fui naquela expectativa, né? As pessoas falavam, olha, você vai ter um encontro com Deus, você vai ver Deus face a face, você vai ouvir Deus. Então eu fui naquela expectativa de que eu ia chegar lá e eu ia, né, ouvir Deus dizendo assim, Ivan, né? Aquela coisa de filme, né?
E que ia ser aquele negócio, e aí não foi do jeito que eu esperava, né? Eu pensava que eu ia ver anjo, que ia aquela coisa toda, e estava lá, e as coisas acontecendo, o povo caindo, chorando, e comigo nada. E aí, anunciaram lá, disseram que ia ter um momento da libertação. Eu falei assim, pelo menos endemoniado eu tenho que ficar, não é possível. Alguma coisa tem que acontecer. E aí 1.000 caiu de um lado, 10.000 à minha direita, e eu não fui atingido. Mas algo aconteceu na minha vida. O que aconteceu na minha vida naquele final de semana aqui foi que eu entendi o propósito de Deus. Comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida. E eu me apaixonei por Jesus ali. E eu decidi. Decisão, foi um culto racional. Eu não senti nada, eu não vi nada. E eu ouvi só um pastor dizendo assim, tem muita gente que vem aqui, que chora, né, que vê coisa, que vê anjo, e que sai daqui na mesma semana está pior do que estava. Ele falou, mas aquele que decide, aquele que não anda por sentimentos, mas anda pela fé, esse permanece. E quando ele falou isso, eu falei, eu sou esse aí. Eu decido ser esse aí. Jesus, eu estou contigo, e eu vou abrir mão do que for preciso por tua causa. E eu voltei daquele encontro, decidido a viver uma nova vida com Deus, e de fato passei a viver uma nova vida com Deus há quase 20 anos atrás. E por isso estou aqui hoje. Mas pouco tempo depois disso eu entendi que Deus não desejava só me salvar. Foi quando o Senhor me mostrou esse texto e Ele me mostrou que o propósito de Deus para a minha vida foi que através da minha vida outras pessoas também pudessem ser salvas. E aí foi quando eu entendi. E aí um dia eu vi um vídeo que eu falei, esse vídeo ilustra bem o meu chamado, eu entendi bem ele aqui. E eu gosto de usar esse vídeo como introdução para falar sobre o meu chamado desse texto aqui, que eu entendi a partir desse vídeo. Então eu queria que soltasse para mim o primeiro vídeo, por favor, Double Surround, cinema 4D Max. Come on, give me a break.
Provérbios 24:11, liberte os que estão sendo levados para a morte e socorra os que caminham trêmulos para a matança. Você pode dar uma salva de palmas porque aquele cara salvou a vida daquela mulher? Eu falei que esse vídeo ilustra muito o meu chamado e o nosso chamado. Por quê? Porque esse vídeo, quantos aqui já tinham visto? Alguns já tinham visto esse vídeo, né? Muitos não tinham. Quem não tinha visto esse vídeo ainda aqui? Fica meio assim, a maioria não tinha visto, né? E já tinha visto assim em 4K, né, pastor? Agora foi atualizado, né? Que antes era menorzinho. Mas esse vídeo ilustra o chamado, por quê? Porque essa mulher, ela está dentro do carro, o carro deu problema e ela está ali no meio de uma estrada, ela pensa, vou ficar aqui de boa, até amanhecer o dia, tranquila. Só que o que ela não sabe é que ela está numa linha de trem. Ela está num caminho de morte. E aquele cara, então, ele vem com qual objetivo? Salvar a vida dela. Mas ela sabe disso? Não. E aí começa todo aquele desespero, porque aquele cara quer salvar a vida dela. E ela não entende isso. Até o momento em que ele, vendo que ela realmente não vai ouvi-lo, ele fala, eu preciso tomar uma medida drástica, porque o trem está vindo. E é no momento que ele quebra, então, o vidro e arrasta ela para fora do carro. E lá na frente, ela consegue compreender o que foi que aquele cara fez, que ele salvou a vida dela. Eu tenho certeza que essa mulher agradeceu muito, muito a vida dele. Eu estava pregando em um lugar no sul, eu passei esse vídeo, aí o líder de jovens era exatamente um casal assim, né? Ele parecia com o cara que salvou a mulher do carro e ela loirinha também. Falei, gente, ela ficou tão grata que ela casou e eles hoje estão aqui, são líderes aqui. Entendeu? Mas sabe, ali, essa ilustração, ela nos mostra exatamente como acontece no mundo espiritual. Nós, como aqueles que fomos resgatados pelo Senhor, nós nos deparamos muitas vezes com a realidade de pessoas que estão escravizadas, que estão aprisionadas, que estão dentro do seu carro e parece que está tudo bem, parece que está confortável. Eu estou apenas vivendo a minha vida, mas estão em um caminho que parece certo, mas é um caminho de morte. Fala comigo assim, há caminhos que parecem certos ao homem, mas o fim deles é a morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o fim deles é a morte. Muitas pessoas estão pensando isso. Não, eu não estou fazendo mal para ninguém, estou aqui tranquilo, de boa na minha. Mas não sabem que estão em um caminho que é um caminho de pecado, e por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. E o que precisa acontecer muitas vezes? Deus precisa levantar alguém para bater no seu vidro, para insistir com você, para parecer insano às vezes, para parecer doido às vezes, para parecer chato às vezes. Graças a Deus pelos crentes chatos, às vezes, que Deus coloca no nosso caminho para insistir. Quantos já tiveram alguém que insistiu com você e você pode dar graças a Deus por isso? Olha, que coisa linda! É verdade ou não é? Nós damos graças a Deus por isso. Irmãos, não era para eu estar aqui pregando para você, não. Era para eu estar morto já e no inferno. Pelo estilo de vida que eu levava. Eu não tinha muito tempo, não. Mas graças a Deus que teve gente que quebrou o meu vidro, que me arrastou de dentro desse carro. Hoje eu vim aqui dizer para você que nessa história você pode ser alguém, você pode ser a mulher que está dentro do carro, e hoje Jesus te trouxe aqui para quebrar o seu vidro e arrastar você de dentro desse carro e salvar a sua vida. Ou talvez você pode ser aquele que já saiu do carro e você precisa quebrar o vidro de alguém e arrancar alguém. Sabe, vendo alguém caminhando para o precipício e dizendo, olha lá, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Quando nós encontramos em Paulo o desespero de salvar vidas, nós entendemos que ele entendia o que estava em jogo. Não se tratava de levar alguém para a igreja. Não se tratava de levar alguém simplesmente a ser parte de uma religião. Se tratava de salvar uma vida da morte e do inferno.
Tiago termina a sua carta no capítulo 5, no verso 20, se você puder colocar para mim, por favor, o final da carta de Tiago. No capítulo 5, no verso 20, ele fala, para nós nos lembrarmos disso, Tiago termina a sua carta falando isso para a gente. Nos lembrarmos disso. Tem aí, por favor? O pregador às vezes pede, olha lá. Lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Fale para alguém perto de você assim, ó, quando você leva alguém a se converter, não se trata de oferecer religião para alguém, de fazer parte de uma igreja, mas se trata de salvar uma vida e de uma multidão de pecados serem perdoadas. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então eu entendi nesse texto, eu entendi que mais do que simplesmente ser salvo, Deus estava dizendo, olha, eu te resgatei de uma ratoeira, eu te resgatei de um poço, eu te resgatei de uma armadilha mortal, porque são nomes que são dados a esses caminhos de morte. Por exemplo, em Provérbios, fala das armadilhas de morte, fala sobre o poço. E eu te resgatei desses lugares, não foi somente para te salvar, mas para que através da sua vida outras pessoas pudessem ser salvas também. Outras pessoas pudessem chegar ao conhecimento da verdade. Eu sempre falo, irmão, que se Deus só quisesse nos levar para o céu, quando você aceitasse Jesus, tinha aqui na igreja o ministério da consolidação funerária. Você aceitava Jesus, já caía, já ia para a glória, aleluia. Eternidade. Mas Deus te deixa aqui na terra, por quê? Porque Ele quer que você sofra com a pandemia? Não. É porque Ele quer que você seja uma luz nessa terra. É porque Ele quer que você salve a vida de outras pessoas. É porque Ele precisa fazer algo e quer fazer algo nessa terra. E Ele podia fazer sozinho, mas Ele escolheu fazer comigo e com você. E esse é um privilégio nosso. Porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, não pode haver maior privilégio do que alguém chegar para você e dizer, a minha vida foi resgatada através de você. Esse é um grande privilégio. Deus vai usar alguém para quebrar o vidro desse carro. Levanta a sua mão comigo e diga, usa eu, Jesus. Talvez você está aqui sendo salvo do carro e já está entendendo que você vai ser salvo para salvar outros. Olha uma coisa linda. Você não vai sair daqui só salvo, você já vai sair daqui salvando. Por que aquela mulher, quando ela foi salva, ela encontrou Jesus à beira daquele poço, ela estava escravizada, aprisionada, ela estava vivendo uma vida emocional completamente destruída, ela estava no 6º relacionamento de homens que não a assumia. E quando Jesus a encontra e muda a história dela, o que ela faz? Ela deixa o cântaro dela e ela sai pela cidade anunciando. Por quê? Porque o Deus que me resgatou vai resgatar vocês também. Ela não conseguia se conter dentro dela da alegria de ser liberta. E a Bíblia fala que aquela cidade conheceu a Jesus por causa daquela mulher. Então quando nós somos resgatados pelo Senhor, o Senhor quer resgatar através de nós. Você pode dizer amém? Agora entenda uma coisa, o caminho do pecado é um caminho de morte. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos constantemente nos lembrarmos a respeito de que quando Deus fala para você, sobre você não fazer alguma coisa, não se trata de um Deus mau que está querendo privar você de coisas boas. Mas trata-se de um Deus bom, que sabe que aquilo que Ele está dizendo para você não fazer, é algo que te machuca, te fere e pode te matar. Então não se trata de um Deus moralista que quer que seja só do jeito dele. Quando Deus diz para você que o sexo deve ser dentro do casamento, numa aliança heterossexual e monogâmico, e estabelece um padrão e diz é desse jeito que tem que ser, não é porque Deus é um moralista que quer que seja do jeito dele, é porque Ele é o seu fabricante, foi Ele que fez você, e Ele sabe como você funciona, e Ele está dizendo é desse jeito, e quando você tenta fazer diferente disso, vai dar ruim. Então o pecado, como diz o meu pastor, é uma violação do seu design. Você não foi projetado para pecar. Quando você peca, você está violando o propósito original de Deus para você.
E isso te machuca, isso te fere e isso leva à morte. Então, qual é a ilustração da cadeira elétrica? A cadeira elétrica é uma execução, uma pena de morte, onde o condenado, ele espera pelo momento em que ele vai ser executado. Ele passa pelo corredor da morte, até ele se assentar naquela cadeira e ser executado. No mundo espiritual, tem muita gente que está no corredor da morte. Como aquela mulher está dentro de um carro, num trilho de um trem, e o trem está vindo. E talvez a pessoa não tenha consciência, ou não tinha até hoje. Porque se você veio aqui hoje, é porque Deus está abrindo os seus olhos. Para enxergar que talvez você esteja dentro de um corredor da morte. Então, para ilustrar, hoje nós temos um condenado aqui, representando alguém que, por causa do pecado, está condenado à morte. Pode entrar o condenado. Tem uma música para o condenado entrar? Representação da cadeira elétrica. Assim, é uma pena de morte que ainda é utilizada em poucos lugares, mas ainda é utilizado. Hoje é mais comum que as pessoas sejam executadas com injeção letal ou ainda câmara de gás, mas ainda existe a cadeira elétrica, e você vai entender já já por que eu escolhi ilustrar através da cadeira elétrica. Mas o ponto aqui é que muitas pessoas estão caminhando para a morte, um caminho de morte que leva à morte. Fala comigo assim: o salário do pecado é a morte. E um dos meus desafios e nosso desafio é alertar uma geração e alertar as pessoas a respeito disso que eu falei aqui para você.
De que quando Deus diz para você que algo é pecado, não se trata de um Deus mau que está querendo te privar de coisas boas. Mas se trata de um Deus bom que está dizendo para você, olha, isso é algo que te machuca. Isso é algo que pode te ferir. Provérbios no capítulo 4, eu quero ler para você esse texto, que é um texto que eu gosto muito, dentre tantos outros, que fala sobre isso. Provérbios no capítulo 4, os versos 20, 21 e 22 da palavra. A Bíblia diz aqui nesse texto assim: meu filho, diga meu filho. Então essa é uma carta de amor do pai para o filho. E ele está dizendo, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Em outra tradução diz, nunca os perca de vista. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Por quê? Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. O que esse texto está dizendo é que os princípios do Senhor são vida para nós. Quando Deus faz uma árvore e coloca no meio do jardim e diz para o homem, você não vai tocar no fruto dessa árvore. Algumas pessoas pensam que Deus é mau. Poxa, Deus, não seria mais fácil se não tivesse aquela árvore? Mas na verdade trata-se de um Deus que está dizendo, eu criei você, mas eu vou dar a você um presente. Qual é o presente? O direito de não me querer. O direito de escolher. Fala comigo, escolher. Porém, aquilo que eu digo para você fazer é porque eu sei que é o melhor para você. Cada princípio do Senhor, cada mandamento do Senhor, cada coisa que Deus estabeleceu, Ele está dizendo, assim é para você funcionar da melhor forma. Como eu exemplifiquei aqui, falei do carro que foi projetado para funcionar com gasolina ou álcool, e a pessoa chega no posto de gasolina e ela diz, enche o tanque de diesel. E o frentista diz, não posso colocar diesel, porque esse carro foi feito para funcionar com álcool ou gasolina. E você fala, meu carro, minhas regras. E enche o tanque de diesel. O que vai acontecer? Vai pifar. Por quê? Porque não foi projetado para funcionar dessa forma. Pergunte para alguém perto do seu lado assim, ó, o que você está fazendo? Que você não foi projetado para fazer. Vai dar ruim. Agora diga para ele assim, ó, só não vai dar ruim, porque hoje você vai mudar aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Porque Deus está quebrando o vidro e te arrancando do carro. Amém? Mas é esse entendimento. Então eu entendi que às vezes eu me sentia, né, como um pregador, como um pastor, como um líder, pastor Ney, como um discipulador. Às vezes eu me sentia como, sabe, eu fui pregar em Recife, e eu estava lá em Recife passando pela frente ali daquela praia de Boa Viagem, que é uma praia conhecida pelo quê? Quem sabe? Pelos tubarões. Muito ataque de tubarão naquela praia. Aí quando eu estava passando, aí tinha várias placas assim, né, avisando isso, para não entrarem naquelas águas, porque havia um alto índice de ataques de tubarão. Aí eu falei, para aqui que eu quero gravar uma pregação bem aqui. Fiquei do lado da placa e falei assim, às vezes eu me sinto como essa placa aqui. Qual é o meu papel aqui? O meu papel é trazer um alerta. É dizer para você assim, olha, esse caminho é um caminho que pode parecer bom, mas é um caminho mau. E se você continuar nele, vai dar ruim. Falei, mas infelizmente, mesmo tendo um aviso, olha lá, eu mostrei, ó. Lá na água tinha o quê? Um monte de gente tomando banho. Por quê? Porque estão desrespeitando um aviso. Então a palavra de Deus é o quê? É as instruções do fabricante dizendo, é assim que você vai funcionar. Eu te projetei para funcionar dessa forma. Mas muitos estão condenados, por quê? Porque aí o inimigo, que é o inimigo das nossas almas, e essa não é uma pregação sobre o diabo, mas é uma pregação para desmascarar as artimanhas do diabo, que às vezes nós precisamos disso, amém?
E nós precisamos saber que uma das principais artimanhas do diabo desde o início foi o quê? Fake news. Fala comigo, fake news. O diabo é especialista em fake news. O diabo é especialista em trollagem. Eu fiz uma pregação dessa com um tema atualizado de trollagem fatal. Aí eu usei a ilustração, eu usei o palhaço lá do It, a coisa. Porque apesar de eu não ter assistido, não quero, não vou assistir, mas eu conheci a primeira cena só, e eu falei, é a cena que eu preciso. Porque o menininho está correndo atrás de um barquinho de papel assim na água, e aí o barquinho entra no bueiro. Aí quando o barquinho entra no bueiro, aí ele vai lá, e quem está lá? O It. Aí o It fala assim, entra aqui, tem pipoca. Você gosta de pipoca? Né? Aquele bem capetado mesmo, né? Ele fala, tem balão. E eu falei, exatamente assim que o diabo está dizendo, vem aqui, moça. Entendeu? Eu vou te fazer amada. Eu vou te fazer valorizada. Vem aqui. E aí o diabo muitas vezes vai usando o quê? A mesma estratégia que ele usou no Éden. Qual foi a estratégia que ele usou no Éden? Fake news. O que ele fez lá no Éden? A Bíblia diz que a serpente que enganava, que continua a enganar. Então a mesma serpente do Éden é o enganador. O que ele fez lá no Éden? Uma propaganda enganosa. Fala comigo, propaganda enganosa. Cuidado com a propaganda enganosa. Eu conto, e acho que eu já contei aqui, já contei várias vezes isso, que eu me lembro a primeira vez que eu fui no McDonald's, né? Menino pobre, nunca tinha conseguido ir no McDonald's, meu pai nunca pôde me levar no McDonald's, e meu sonho era ir no McDonald's comer o Big Mac. E eu via na televisão a propaganda, né? E os meninos da escola falando, né? Do Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pix, e o pão com gergelim, é Big Mac. E eu sonhava em comer o Big Mac. E nunca pude ir no McDonald's até crescer. E aí eu me lembro, depois de grande já, quando eu fui a primeira vez no McDonald's, eu entrei e vi aquele cartaz do Big Mac. Eu falei, uau, será que eu dou conta? Sabe de nada, inocente. E aí eu pedi o Big Mac. E aí a moça me entregou aquela caixinha. Ô, caixinha miserável. Falei, senhorita, deve haver um engano. Eu pedi foi o Big Mac. E ela disse, é esse mesmo. E eu falo, a propaganda enganosa é assim. Quantos aqui já compraram alguma coisa no Wish e chegou na sua casa, não era bem o que você esperava? Você chegou na sua casa e falou, Ixi! Aí você fala, entendi porque que é o Wish! Entendeu? O cara viu lá, quando comprou, não era bem o que ele esperava, né? Então é a propaganda enganosa. E eu trabalhei muito tempo na área da propaganda, trabalhei numa agência de publicidade como designer, e depois vim para o ministério de tempo integral como pastor, e Deus usou toda essa ferramenta, toda essa experiência que Ele tinha me dado nesse campo para poder usar isso com o propósito de salvar vidas, de fazer mensagens ilustrativas, assim, de ilustrações de parábolas, para ajudar as pessoas a compreenderem melhor essas verdades espirituais. Mas eu sei o poder que uma imagem tem, irmão. Eu sei o poder que uma propaganda tem. E se tem alguém que foi formado em publicidade e marketing na universidade do quinto dos infernos, foi o capeta. Se tem alguém que sabe fazer marketing, é o diabo. Sim ou não? O que ele fez com Eva? Uma propaganda enganosa. Olha, coma, né? Tem uma piada que diz que o diabo tentou várias estratégias, não deu certo, até que ele olhou para Eva e disse assim, come que emagrece. Aí finalmente a Eva aceitou, emagrece, comeu. Essa é uma piada, mulheres. Mas sabe, o que o diabo fez ali foi uma propaganda enganosa. Deus sabe que no dia que desse fruto vocês comerem, vocês serão como Deus. Deus disse que vocês iam morrer, é claro que vocês não vão morrer. Como diz meu pastor também, o problema é porque o salário do pecado não é pago na hora. É verdade ou não é? Não é na hora.
Mas o fato é que o diabo continua dizendo para muitas pessoas assim, ó, é claro que você não vai morrer. É claro, isso é só um discurso fundamentalista, conservador, né? Isso é só um povo religioso que está querendo que você não seja feliz. Esse é o discurso do diabo, continua sendo o mesmo. A serpente que enganou, continua enganando muitas pessoas, dizendo para você assim, ó, faça o que você tem vontade de fazer. Não interessa o que Deus disse. Faça o que você quer fazer. Esse é o discurso da serpente. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando ela comeu do fruto, ela viu. Antes dela comer, na verdade, ela viu, fala comigo, ela viu que aquele fruto parecia bom. Fala comigo assim, cuidado com o que parece. Com o que parece. Fale para alguém perto de você, ó, cuidado com o que parece. E aí ela caiu naquela armadilha. Muitas pessoas têm caído nessa armadilha. E hoje eu vim aqui para você apenas como uma placa, como um alerta para dizer para você, cuidado, porque o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas estão no corredor da morte, muitas pessoas estão condenadas, caminhando para a morte diariamente. Sabe por quê? Porque não deram ouvidos ao que a palavra diz. Mas hoje você está aqui para que os seus olhos sejam abertos. Tem pessoas que entraram aqui hoje, que estão dentro do corredor da morte, caminhando para a morte. Mas o Senhor te trouxe aqui para poder dizer para você a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu falar uma coisa para você. A verdade nem sempre agrada, mas ela liberta. Talvez não vai te agradar hoje, mas amanhã você vai agradecer. Obrigado, Jesus, por ter quebrado o vidro e me arrancado daquele carro. Porque se eu continuasse naquele lugar, eu teria padecido. Então talvez no momento você vai parecer que você está sendo arrastado. Isso é tão forte que tem textos da Bíblia que fala que Deus disse ao povo assim, ó, eu vou cercar vocês com espinhos. Por quê? Porque eu sou bom. Que alguém fala, meu Deus, Deus é mau. Não, Deus é bom. Jesus encontra um cara que estava há 34 anos paralítico, sofrendo, aí Jesus cura esse cara. Aí quando Jesus cura esse cara, a Bíblia diz que no mesmo dia, mais tarde, Jesus encontrou esse cara. Aí Jesus vira para ele e diz assim, ó, agora vá e não volte a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Do ponto de vista de alguém que não conhece o caráter de Deus, pode achar que isso é uma ameaça. Sim ou não? Deus está dizendo, ó, se tu pecar, infeliz, eu vou te castigar. Mas quando você conhece o caráter desse Deus que nos ama, você sabe que Jesus estava apenas avisando. Diga comigo, é um aviso. É um Deus que estava dizendo, um Deus que o ama, que estava dizendo assim, olha, não vá por esse caminho, para que você não sofra muito mais. Hoje o Deus que te ama veio aqui dizer para você, não vá pelo caminho do pecado, porque esse caminho pode parecer muito bom, mas é um caminho de morte. Alguns anos atrás, Deus me deu a oportunidade de criar alguns vídeos para ilustrar isso. E nessa mensagem eu uso esses vídeos para mostrar um pouco da realidade do pecado e como que o diabo faz, como que um jogo mortal, para poder levar as pessoas a acharem que parece muito bom e que começa muito bom, mas que esse é um jogo mortal e que o caminho e que o final disso é trágico para aqueles que não encontram esse Deus que os arranca do carro. Então eu vou mostrar aqui para você 3 tipos de jogos mortais que o diabo tem feito. Essas são cenas fortes, se você está com criança aí, prefere que não veja, é melhor você aí, criança pequena, né, que às vezes pode ficar assustada, mas é uma realidade que precisa ser mostrada. Eu estava pregando algum tempo atrás em Manaus, e aí tem um apóstolo lá, muito amigo meu, e eu falei para ele, eu estou aqui na cidade, vou pregar numa igreja aqui, lá num bairro assim, numa periferia que tem lá em Manaus, ele nunca nem tinha ido nessa periferia. E aí eu falei para ele, vou pregar aqui no sábado à noite e tal, aí daqui a pouco ele apareceu lá, nem sabia que ele ia lá, ele foi lá me ver. Queria assistir a pregação, me encontrar, aí chegou lá, aí assistiu a pregação todinha dos Jogos Mortais, e ele falou assim, amanhã eu quero que você pregue essa mensagem na minha igreja, no culto de domingo.
Falei, apóstolo, não tenho como, meu voo é agora de madrugada, eu vou embora. Ele falou, não, nós vamos no aeroporto agora. Vou dar a sua passagem para você ficar comigo aqui. Cheguei no aeroporto lá, era R$3.000 para mudar a passagem. Eu falei, rapaz, ele pegou o cartão e falou, pode passar aqui. Eu falei, rapaz, eu estou com preço de pregador internacional, apóstolo. Está caro esse negócio, hein? Ele falou, eu quero que você pregue essa mensagem na minha igreja no domingo à noite. Sabe? Então, isso aqui, na verdade, é um alerta. O objetivo não é simplesmente assustar, mas é mostrar uma realidade, irmão, que às vezes a gente precisa mostrar. Então eu não vim aqui hoje mostrar para você desenho animado, não é Peppa Pig, não é Backyardigans que eu vim mostrar para você. Seus amiguinhos, os Backyardigans, apesar de eu estar de azul aqui, meio roxo. O que eu vim mostrar para você é uma realidade, um inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Que a Bíblia chama de inimigo das nossas almas, acusador das nossas almas, que veio senão para matar, roubar e destruir. Então hoje eu vim mostrar para você uma realidade que precisa ser mostrada, de como esses jogos têm acontecido todos os dias, levado pessoas por um caminho, que é um caminho de morte. Então eu queria que você prestasse atenção em 3 tipos de jogos mortais que o diabo tem feito. Pode passar para mim, por favor. Apaga, por favor. Olá, Juliano. Eu quero jogar um jogo com você. O nome do jogo é Prostituição. Para te treinar, criei todo o universo ao seu redor que literalmente te seduzirá. Sites, revistas, filmes, tudo para você ir treinando sozinho, através da masturbação. E quanto mais mergulhar neste universo pornográfico, você vai desejar se aprofundar no meu jogo. Você sempre quis ser aceito por todos. Chegou a hora de você mostrar que é macho, que é homem de verdade. O próximo passo é pegar o maior número de mulheres possível. Deve usar e abusar delas, fingindo que as ama até tê-las por completo. E depois deverá abandoná-las, partindo para outras. O perigo desse jogo é apenas um. Você não pode se envolver emocionalmente. Deve ser forte o bastante para isso. Quanto mais sexo tiver, quanto mais mulheres conquistar, mais se sentirá o cara e mais se sentirá aceito. Escondi em uma das mulheres com a qual se envolverá uma gravidez indesejada. Esta será a forma com a qual eu vou roubar a tua paz e os teus recursos. A forma com a qual vou te fazer sofrer, te prendendo a esta mulher e gerando um filho fora de um casamento estruturado. Mais uma vítima do meu jogo cruel. Em outra escondi o vírus HPV, uma doença que parecerá inofensiva, mas que se alastrará. E quando você se der conta, já terá contaminado muitas outras vítimas. 65% das mulheres são infectadas pelo vírus HPV logo na primeira relação sexual. No município, nós tivemos 23% de positividade para o HPV. Esta será a forma com a qual eu vou te tragar de uma vez por todas. O vírus se tornará um câncer que vai te destruir. Cientistas encontraram evidências de vínculo entre a infecção causada pelo vírus HPV, a mais comum das doenças sexualmente transmissíveis, e o câncer na garganta. E já armei toda a armadilha. O dia em que você não resistirá aos encantos da minha enviada. Mas para este jogo, seus olhos espirituais estarão vendados e você não conseguirá enxergar o caminho da morte por onde estará andando. Porque há caminhos que parecem certos ao homem, mas o fim deles é a morte. Te levarei a pensar que sua carne é fraca e que você nunca conseguirá viver sem sexo. E cada vez mais te envolverei até matá-lo.
Eu vim para roubar, matar e destruir. E que comece o jogo. Olá, Marina. Eu quero jogar um jogo com você. E o meu jogo é viciante. Te apresento primeiro os goles inocentes do bebê socialmente. Afinal, todos os seus amigos e amigas bebem e você não pode ser diferente. Precisa ser aceita pelo grupo. Te apresento o cigarro, mas você não vai viciar. É só um de vez em quando. Você é forte, não vai ficar dependente. Mas você precisa de algo mais forte. Uma bebida mais forte, que te deixe mais alto. Te apresento novas doses, que vão te levar um pouco mais longe. O próximo passo do meu jogo é te apresentar a maconha. Uma viagem um pouco mais demorada. Ninguém precisa saber, a não ser os seus amigos e amigas, é claro. Sua mãe nunca entenderia, ela é careta. E para quem experimentou o cigarro, o álcool e a maconha, por que não cheirar um pouco? A cocaína vai te fazer ficar apaixonado, apaixonada pela branca pura. Tenho mais algumas cartas no meu jogo, uma bala, o êxtase da festa trance. O crack, você nem precisa usar muitas vezes. As maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. São muitos os caminhos, amigos, baladas, curtição, tudo normal. Você é jovem, precisa curtir a vida. Não se preocupe, vou me encarregar de não deixar você perceber que estes caminhos levam à morte. Esse é o meu jogo. Aos poucos, vou te envolvendo cada vez mais e te fazendo se sentir a inteligente, a que é demais. Daqui a pouco eu te deixo sem dinheiro. Você fica louca, quer desesperadamente, mas não tem como pagar. Então, te levo a carteira da sua mãe. Lá tem dinheiro. Ou até as economias da sua avó. Bem-vinda. Agora você é dependente e precisa roubar ou até se vender para ter o seu prazer. E para esse jogo, seus olhos espirituais estarão vendados, não permitindo você perceber que é escravo, que está presa. Eu vou lhe dizer todos os dias que você não consegue se libertar. E lá na frente, sabe o que eu preparei para você? Preparei para você uma overdose. Faz parte do meu jogo. Eu vim para roubar, matar e destruir. E que comece o jogo. Olá, Arthur. Eu quero jogar um jogo com você. E o meu jogo é sem preconceitos. De repente você descobre que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo e começa a lutar contra isso. Mas a minha pressão será muito grande para dizer para você que você precisa se entregar, precisa assumir.
Você nasceu assim, não tem culpa de ter esses desejos. A mídia faz parte do meu jogo, é meu maior aliado. Todos os dias dizendo que você deve ser feliz assim, deve assumir e não negar os seus desejos. Você não vai conseguir se lembrar quando isso começou, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar você se lembrar quando foi marcado na sua identidade e começou a se atrair por meninos. Não vou deixar você saber se foi no ventre da sua mãe, quando todos queriam que você fosse uma menina e o seu inconsciente recebeu esses sentimentos. Não vou deixar você saber se teve experiências sexuais com meninos na infância e isso também gerou confusão na sua identidade. Também não vou deixar você saber se foi pelo fato do seu pai ter abandonado a sua mãe e você passar a tê-la como seu referencial, imitando-a na ausência da figura do homem. Ou se um abuso sexual gerou sentimentos homossexuais. Prefiro deixar você acreditar que nasceu assim. Eu te convencerei que as pessoas que tentarem te alertar sobre o pecado são preconceituosas, homofóbicas, intolerantes, e você não conseguirá entender que elas estão apenas tentando te alertar que há caminhos que parecem certos ao homem, mas que o fim deles é a morte. Para o meu jogo preparei a ilusória felicidade nos braços de pessoas do mesmo sexo. Quando você finalmente assumir, vai pensar ser o homem mais feliz do mundo, mas será tudo parte do meu jogo. Com o passar do tempo, descobrirá a traição, a falta de fidelidade, a promiscuidade que gera relacionamentos sem compromisso, sem aliança. O ciúme tomará conta do seu ser e te escravizará. A vingança se tornará sua aliada e parte da sua vida. Eu vou roubar a sua paz e cada vez mais você se afundará na depressão. Preparei vozes para gritar todos os dias no seu ouvido, dizendo que para você não tem mais jeito e nem mais volta. Para esse jogo, seus olhos espirituais estarão vendados e você não conseguirá enxergar que um abismo chama o outro. E cada vez mais estará afundando. A paixão e o desejo te dominará e você não mais conseguirá medir as consequências. Vai desejar mais e seu desejo nunca será satisfeito, nunca será o bastante. E em meio a tantos amantes, eu enviarei aquele que te destruirá para sempre. Vou te enganar, vou te machucar, vou te ferir profundamente e você ainda chegará ao ponto máximo do meu jogo, o vírus HIV, a recompensa da promiscuidade, a AIDS, com a qual eu vou te matar, pois eu vim para roubar, matar e destruir, e que comece o jogo. Esses são alguns trágicos exemplos de uma realidade que nos cerca todos os dias. O jogo mortal é que o diabo tenta convencer, como ele fez com Eva, como ele fez com tantos ao longo da história, de que o caminho que Deus disse que é um caminho de morte, na verdade é bom. O diabo trabalha como um estrategista, fazendo todos os dias propagandas enganosas a respeito do que é aquilo que Deus disse que é pecado. 1 Coríntios, no capítulo 6, nós temos aqui claramente a palavra nos falando
a respeito de alguns desses, para que nós possamos entender a verdade de Deus, as verdades de Deus sobre isso. Não se trata de um texto ou outro que a Bíblia fala, mas todo o tempo a Bíblia está mostrando o desejo de Deus, em que nós possamos ser fiéis aos seus princípios. Paulo escreve em 1 Coríntios 6, no verso 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, ativos ou passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra está sendo clara de que a única coisa que pode nos impedir de estar com Deus para sempre é o pecado. O pecado que não foi abandonado, renunciado, onde não houve arrependimento. Porque quando há uma mudança de atitude, tanto que aqui o texto continua dizendo no verso 11, para você entender que há sim, o ex-ladrão, o ex-homossexual, o ex-bêbado, porque o texto continua dizendo no 11 assim, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele está mostrando a mudança que Deus quer que aconteça, em que nós abandonemos tudo aquilo que Deus disse que não o agrada. Agora o diabo está todo o tempo fazendo essa propaganda. Eu já ilustrei isso de várias formas, e uma das formas que eu usei para ilustrar isso foi um culto que nós fizemos chamado Ratoeira. Onde nós construímos uma ratoeira gigante dentro da igreja para exemplificar exatamente como funciona. Quando a Bíblia fala em Provérbios sobre armadilhas mortais. Ali, que ainda não existia a ratoeira, ele usa o exemplo, por exemplo, da arapuca. Que é o quê? Que é uma armadilha para pegar um pássaro. Ele entra por quê? Porque tem uma comida lá. A ratoeira, qual é o objetivo da ratoeira? Qual é? Não é pegar o rato. Ninguém quer pegar o rato para criar. É matar o rato, sim ou não? O rato sabe disso? Por que o rato entra na ratoeira? Porque tem uma isca. Porque tem um queijo. Então o rato só vê o queijo. O queijo é suculento, o queijo é cheiroso, o rato está ali, faminto. Aí ele entra naquele caminho de morte, condenado à morte. Ele entra naquele caminho de morte e ele vai em direção àquele queijo. E muitas pessoas estão assim, elas só estão vendo o queijo. O diabo está fazendo uma propaganda, vem para o mundo gay, porque aqui é tudo colorido, tudo lindo, é tudo bonito. Vem para o mundo da droga. Já viu a propaganda da cerveja, como é? É verdade ou não é? Sempre tem uma pessoa saudável, uma saúde, né? É assim ou não é? Porque é o engano. Fala comigo assim, cuidado com a fake news. Propaganda enganosa. Essa maçã, na verdade, é cocô. É outra pregação minha, maçã ou cocô. Porque o pecado é apresentado muitas vezes como uma maçã suculenta. É verdade ou não é? Mas como que Deus vê o pecado? Ezequiel capítulo 4. Deus fala para o profeta Ezequiel. Você vai passar 430 dias. 390 mais 40. 430 dias comendo uma comida cozida com cocô. Para ilustrar para o povo o que é o pecado para mim. Como diz em Jó no capítulo 3, no verso 16, que diremos do homem imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água. Então o pecado para Deus é algo imundo e nojento, mas o diabo apresenta como algo gostoso. O diabo não oferece a droga para alguém lá na escola dizendo, usa essa droga aqui que isso aqui vai desgraçar a sua vida, isso aqui vai arruinar com você, isso vai acabar com você. Não. Como é que o diabo oferece a droga para alguém lá na escola? Véi, usa essa parada que tu vai viajar. É assim ou não é? É sempre um convite
Muito legal, é a balada, é a curtição, é a festa, é o revolucionário, né? É o que está negando, né? Que está indo contra o sistema. E o diabo apresenta tudo isso como algo legal, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então ele não vai aparecer de chifre para ninguém. Ele vai aparecer como um vampiro que vira purpurina e brilha no sol. Como um anjo de luz. Ele não vai aparecer com um tridente para ninguém. Ele vai aparecer como? Ele vai aparecer como um artista influenciador, dizendo para você que você não precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Como um anjo de luz, cheio de seguidores, cheio de curtidas e compartilhamentos, para te influenciar a ir por um caminho que parece certo, mas o fim é a morte. Ratoeira, diga comigo, ratoeira. Aí está a pessoa dentro da ratoeira, ela está vendo o queijo é gostoso, ela está lá olhando, né? Ah, queijão, ah, queijuda. E vai um passo após o outro, dentro daquela ratoeira, num caminho de morte, até que ele morde aquela isca e pá! Ratoeira. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o fim deles é a morte. Parece bom. Mas o que é bom de verdade? É o que a palavra diz. Irmãos, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Não é o que você gosta, é o que a Bíblia diz. É o que a palavra diz. Você está com a Bíblia aí, você pode levantar a sua Bíblia comigo e dizer assim, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer? Fala assim, aqui está a palavra de Deus. Aqui está o manual de instruções. Fala assim comigo, assim, com convicção, diga assim, aqui está a opinião que realmente importa. Eu fiz uma camisa esses dias, tinha assim, ó, minha opinião, riscado, sua opinião, riscado. Aí tinha uma Bíblia tinha circulado assim, ó, opinião que realmente importa. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Por quê? Porque quando eu entendo que é do jeito de Deus, que é o melhor jeito. Por quê? Porque Deus nos estabeleceu para funcionar assim e Ele sabe. E nós precisamos confiar nele. Aí talvez você fale, pastor, mas eu tenho vontade de ser algo que não é da vontade de Deus. Não é a minha vontade nem a sua. O que Deus me ensinou lá naquele encontro não é pelo que você sente, é por causa da decisão, culto racional. Eu ando por fé e não por sentimento. Porque sentimentos, como já dizia a canção da Bela e a Fera, sentimentos são assim, fáceis de mudar. Muda toda hora, sim ou não? Tem dia, irmão, que você tem vontade de vir para a igreja, tem dia que você não quer vir para a igreja, sim ou não? Tem dia que você fala, vou ficar só de online hoje, só de pijama aqui em casa assistindo culto. Entendeu? Isso não é só com você, não. Eu quero dizer que eu sou pastor, tem dia que eu estou dirigindo o meu carro, indo para a igreja, eu sou o pastor da igreja. E eu estou dizendo, o Senhor sabe que hoje eu queria ir para o cinema. Mas eu não faço o que eu quero, já estou crucificado. Normalmente esses são os melhores dias que Deus mais nos usa, né, pastor? O dia que você fala, tudo que eu não queria hoje era pregar, e eu vou pregar. E aí é o dia que você... Por quê? Porque quando você se sacrifica, que você nega-se a si mesmo, que você entrega seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, aí você experimenta a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Mas, irmão, não é o que eu e você temos vontade de fazer. Sabe por quê? Imagine um mundo onde todo mundo faz o que tem vontade de fazer. Você já teria levado um soco na cara, talvez hoje dentro da igreja, porque talvez tenha um irmão com a vontade de dar um soco na cara. Não se engane não, irmão. Às vezes você está dentro do culto com vontade de fazer alguma coisa errada, você fala assim, meu Deus, será que eu sou crente de verdade? É, irmão, você é um ser humano. Você ainda não foi arrebatado. Sim ou não? Então a questão não é, meu amor falou aqui ontem isso, não é o desejo que você tem, a questão é, eu quero fazer a vontade de Deus, independente do meu desejo. Então eu olho para minha esposa e falo, amor, ainda que tem dia que possa ter vontade de te dizer tchau, eu estou contigo, por quê? Porque não é a minha vontade, acima de tudo é a vontade do Senhor. Claro que Deus vai nos ajudando nesse processo, amém?
Não é essa cruz o tempo inteiro não, amém, irmãos? Tem uns que falam, é sim, pastor. Então, meu irmão. Mas o fato é isso. Um dia eu estou na televisão, vendo, né, uma reportagem lá, uma entrevista lá, tem um tempo isso já, mas estava lá um casal de pastores gays. Casal de pastores gay. Aí o cara é pastor gay e ele está dizendo na televisão assim, ó, porque Deus entende. Deus entende que esse é o seu desejo, que é a sua vontade. Então Deus entende isso. Aí eu falei que eu fiquei com a vontade de ligar para esse pastor, eu queria ter o telefone dele. Que eu ia ligar para ele e dizer, pastor, eu preciso de um aconselhamento pastoral. Porque ele está dizendo na televisão que desde muito cedo ele teve esse desejo, então ele entende que Deus entende esse desejo. Então você pode ser, por quê? Porque se Deus deixou esse desejo. Eu falei, eu queria ligar para ele e dizer assim, pastor, eu queria um aconselhamento pastoral, porque assim, desde muito novo, tem um desejo assim dentro de mim muito forte, pastor. Tem um desejo assim tão forte assim que eu tenho às vezes assim de matar as pessoas. Mas não é matar normal, é assim, é com requintes de crueldade. E eu queria saber com que respaldo esse pastor ia dizer para mim que eu deveria negar-me a mim mesmo. Se ele está na TV dizendo que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. O problema, irmão, é porque tem gente que tem vontade de ficar com pessoas do mesmo sexo. Tem gente que é adulto e tem vontade de ficar com criança. Inclusive, a galera da zoofilia, que é a prática sexual com animais, já está na justiça, brigando pelo direito de praticarem livremente sexo com animais. Afinal, essa é a vontade delas. Hoje eu vi um vídeo de uma moça passeando com uma menina no shopping. Alguém viu esse vídeo aqui? Está rolando na internet. A menina andando de quatro com um rabo. Por quê? Porque ela se sente gato, ela não se sente gente. Ela veio no corpo errado. Aí ela está passeando no shopping assim com a menina, por quê? Porque ela é um gato. Por quê? Porque eu quero ser gato. Palhaçada. Aí o cara está filmando e falando, gente, olha quanta gente retardada. Por quê, irmãos? Porque não se trata daquilo que eu quero ser, se trata daquilo do que a palavra de Deus diz. Por isso Deus deixou os seus princípios, porque Ele sabia que se cada um fosse fazer o que tinha vontade de fazer. Ele começou o mundo fazendo isso, ele falou para Caim, antes dele matar Abel, Gênesis 4:7, ele diz para Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominá-lo. Ei, eu e você teremos desejos contra a gente. A gente vai ter desejo de fazer o que desagrada a Deus, a gente vai ter desejo de falar o que desagrada a Deus, a gente vai ser tentado. Mas nós estamos aqui para dizer, Senhor, eu renuncio à minha vontade para fazer a tua vontade, porque eu entendi que aquilo que o Senhor disse para eu não fazer é um caminho de morte. Então eu não quero fazer o que eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. E se você nasceu de novo, você tem um manual de instruções para a sua vida, que é a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. Então o mundo até pode dizer, como eu falei aqui no vídeo, né? O diabo vai usar, principalmente a mídia tem usado muito isso para dizer para você que é normal. É assim ou não é? É, irmãos. Porque a galera que está lutando hoje para dizer que é normal algumas coisas, já tem uma galera lutando para dizer que pedofilia é normal. Porque isso pode parecer assustador para você, como há 20 anos atrás era assustador algumas coisas que hoje eles já conseguiram dizer que é normal. Então é só uma questão de tempo. Mas nós não nos amoldamos ao padrão desse século. Ah, pastor, mas eu tenho vontade. Todo mundo tem. Todo mundo vai ser tentado em alguma área. Não se engane. Todo mundo vai ser tentado. E o diabo vai tentar fazer isso parecer muito bom. Provérbios no capítulo 5, ontem eu falei um pouco desse texto do capítulo 5, mas no capítulo 5 ele mostra aqui como que a propaganda enganosa do diabo é. Olha o que ele fala aqui. Provérbios 5, a partir do verso 1, ele diz assim, ó, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. 3, olha o que ele diz, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha como é a propaganda enganosa, ele está dizendo, a mulher imoral,
ela tem os lábios de mel. Ela tem a voz sedutora, né? E aí, gostosão? E ele está dizendo, são lábios que destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, parece bom, parece gostoso, mas ele continua dizendo, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem para o inferno. Ele está dizendo, cuidado, porque é a propaganda enganosa. Olha o que o capítulo 23 de Provérbios fala. Ele fala sobre a bebida forte, nós podemos contextualizar para o vício de um modo geral. Provérbios 23, a partir do verso 29, ele mostra exatamente como essa questão da propaganda enganosa. Ele está dizendo assim, ó, para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Olha, ele fala da propaganda. Não se deixe levar por essa propaganda da bebida, por essa propaganda do vício. Parece tão bonito, escorrendo pelo copo. Ele fala, não se deixe levar por isso, pois no fim morderá como a cobra, picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como quem se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando eu vou despertar e voltar a beber? É um texto que está mostrando o ciclo vicioso. E como que ele é apresentado como algo que parece bom. Então é sempre assim, irmão. O diabo vai mostrar o pecado como algo legal. Eu falei aqui na sexta-feira, quando a gente queimou aqui o Harry Potter, né? Queimamos o livro do Harry Potter, eu falei da minha preocupação, da banalização do pecado. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia diz que é mal, aquilo que a Bíblia diz que é maligno, eles tentam colocar isso como algo legal. Então a bruxa é do bem, é a bruxa boa. Mas Deus já disse que ele abomina a bruxaria, a feitiçaria, a necromancia. Aí vem um personagem para dizer para você e tentar plantar na sua cabeça a ideia de que aquilo que Deus disse que é mal, não é tão mal assim. Esse é o engano do diabo, porque é um caminho de morte. É um caminho de morte. Então fala comigo assim, eu rejeito toda propaganda enganosa do dia. Fala, eu rejeito. Eu não vou cair nessa fake news. Fala assim, aqui não, capeta. E como que é aqui não? É só para quem está lendo a palavra, pastor. É só para quem está de olho aqui nessa palavra. O que o Salmo 119 diz que eu li aqui ontem? Como poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo os teus preceitos? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. De estar lá constantemente, o mundo está dizendo, é legal, não, agora você pode fazer porque o mundo mudou, você está lendo a Bíblia e Deus está dizendo, eu continuo reprovando isso. Não se amolde ao padrão desse século. Muitos apostatarão da fé, inclusive vão aceitar essas coisas e ajuntarão para si doutores e mestres que vão falar que pode. Mas você está de olho na palavra, você está de olho no autor dela e você está dizendo, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor disse que eu devo fazer, ainda que eu não queira fazer, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade não é boa, a sua é boa, agradável e perfeita. A vontade do meu filho é trocar o almoço, como hoje foi aqui para quem estava aqui almoçando com a gente, para trocar o almoço pelo pastel. Ou pelo doce. Entendeu? Aí eu como pai vou dizer o quê? Vai comer. Imagina se eu como pai digo, não, você pode comer o que você quiser.
O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Fala assim, vai morrer. Gente, minha gata já está aqui, gente. Significa que eu demorei para pregar. Senhor, vamos avançar, pastor Ney, em nome de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Eu quero dizer para você que nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. Mas o que aconteceu é o que você vai ver nesse próximo vídeo. Passa para mim, por favor, então, o próximo vídeo. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus desceu e tomou o nosso lugar na morte. Olá, Jesus. Eu quero jogar um jogo com você. A vida de toda a humanidade pertence a mim. Eles fazem parte do meu jogo. Escravizei todos eles em armadilhas mortais e a vida deles agora está em suas mãos. Apenas você pode salvá-los, mas apenas se vencer esse jogo. No meu jogo você será traído, entregue aos malfeitores, tratado como bandido, como criminoso, como ovelha muda ao matador. Será julgado e condenado, condenado pelas pessoas que você amou e se importou com elas. Primeiro será açoitado, lhe ferirão até você quase morrer. O chicote vai lhe rasgar a carne e você será moído. Em seguida, eles acharão que não é o bastante e pedirão que te crucifique. Colocarão em sua cabeça uma coroa de espinhos, rasgando sua cabeça e te fazendo sangrar mais. Colocarão sobre seus ombros uma pesada cruz de madeira, que você terá que carregar até o local onde será crucificado. Toda a multidão acompanhará o seu sofrimento, a sua dor. Muitos zombarão. Você chegará ao ponto máximo da humilhação. No alto do Monte Caveira, pregarão suas mãos naquela cruz e os seus pés também. Você irá sentir muita dor e sofrerá muito. Como um animal, será erguido na cruz, pendurado diante de todos. Será feito maldito, porque está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro. Ficará crucificado até perder todo o sangue, todas as suas forças, e até o seu Pai te abandonará. Então não resistirá e se entregará à morte. Preparei para você a pior morte que um homem pode ter, a morte de cruz, com a qual eu vou te matar, pois eu vim para roubar, matar e destruir, e que comece o jogo. Salmo 102, versos 18, 19 e 20, ele diz: isso ficará registrado para gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, dizendo: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra,
a fim de ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Deus ouviu o gemido da humanidade. E o que aconteceu foi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ouviu o gemido e enviou o seu filho a fim de libertar os condenados à morte. E aí talvez você fale com razão, pastor, mas Jesus não morreu na cadeira elétrica. Mas essa é uma ilustração de algo que marcou muito a minha vida. Um dia eu vi uma imagem que um artista europeu fez de Jesus na cadeira elétrica. E num primeiro momento aquela coisa de religiosômetro, né? Já foi acionado dentro de mim, eu já falei, meu Deus, misericórdia, que blasfêmia. Mas eu fui meditar no que ele queria expressar com aquilo. E o Espírito Santo começou a dizer ao meu coração que se Jesus viesse nos dias de hoje, ele morreria na cadeira elétrica se fosse preciso por amor a mim. Como eu disse, a cadeira elétrica é uma das penas de morte que ainda é utilizada. Se Jesus viesse nos dias de hoje, ele seria capaz de ir à cadeira elétrica por amor a mim. Porém, Jesus veio na época do Império Romano. Na época de uma pena de morte muito pior do que a cadeira elétrica, do que a câmara de gás, do que a injeção letal, do que fuzilamento, guilhotina ou forca. Eu pesquisei sobre todas essas penas de morte quando eu fiz esse culto pela primeira vez. E eu posso lhe assegurar que nem de longe, nenhuma delas se compara com os horrores da crucificação. Com aquilo que o meu Senhor, o meu Salvador, passou por amor a mim. A cruz era algo tão terrível que, de acordo com os historiadores, na época da crucificação, que se usava a crucificação, até a palavra cruz era considerada uma palavra ofensiva, como um palavrão. De tão horrível que era a crucificação. Jesus escolheu vir nesse tempo. E ele não foi só crucificado. Antes de ser crucificado, ele passou pelo Getsemane. No Getsemane, ele sofreu de um fenômeno raro da medicina chamado de hematidrose, onde, de acordo com um médico legista que passou 50 anos estudando os detalhes da crucificação, escreveu um livro incrível sobre a anatomia disso, mostrando cientificamente a respeito de cada coisa que Jesus passou no Calvário e no seu caminho para a morte. Muitas das coisas que nós vemos no filme do Mel Gibson, muitas dessas cenas são baseadas nos estudos desse médico. 50 anos estudando sobre isso. E ele fala sobre esse fenômeno raro, onde a pessoa no ápice do desespero e da agonia, algo muito raro de se acontecer. As veias mais finas do nosso corpo, que são das glândulas sudoríparas, responsáveis por liberar o suor, elas chegam a se romper. E o sangue sai junto com o suor. Apenas o médico Lucas falou sobre isso nos seus escritos. Jesus chegou ao ápice do desespero para tomar o meu lugar e o seu lugar na morte. Como condenados, porque o salário do pecado é a morte. E porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele veio como homem. Ele passou pelo que eu e você passamos para ser empático conosco e dizer, eu sei. Ah, Senhor, mas eu sou tentado. Ei, eu não sou um Deus que não vim aqui na terra saber o que é ser tentado, pastor Alex. Porque em tudo ele foi tentado e não pecou. Alguém poderia olhar e dizer, ah, Senhor, para o Senhor é muito fácil, o Senhor está aí no céu, no trono, tudo é lindo, aí não tem tentação, aí não tem pecado, o verbo se fez carne e entre nós ele habitou. Ele passou pelo que eu e você passamos, para dizer, eu entendo você, e eu vou te ajudar nas suas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele veio como homem.
Ele passou pelo Getsemane, ele suou gotas de sangue, ele teve o desejo de fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, quando ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali, o Cristo homem, humano, encarnado, estava dizendo: a minha vontade natural, a minha alma, que ele disse aos discípulos pouco antes, que está angustiada até a morte, tem vontade de viver uma vida normal, de ser uma pessoa normal, e de fazer aquilo que a serpente está dizendo que eu devo fazer. Desistir da cruz. Mas ele lembrou de mim, ele lembrou de você. E ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Isso é cruz. É quando você diz: eu queria fazer algo diferente, mas não seja feita a minha vontade, Deus. Seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é o melhor. Foi por amor a mim, foi por amor a você, que ele foi até o fim. Ele derramou até a sua última gota de sangue. Ele não ficou sentado numa cadeira para receber um choque de poucos minutos, menos de minutos, em poucos segundos iria cessar a sua dor. Ele passou horas pendurado no madeiro, como maldito, porque está escrito: maldito que for pendurado no madeiro, numa posição que ele não conseguia nem respirar. Porque de acordo com esse médico, de acordo com relatos históricos, a pessoa crucificada, ela não conseguia respirar direito. Ela precisava ficar todo o tempo sustentando o seu corpo para conseguir respirar. De tal forma que depois de algum tempo, quando eles finalmente decidiam que aquela pessoa então deveria morrer, eles vinham e eles quebravam as pernas do condenado, porque ele não conseguiria mais sustentar o seu corpo e respirar. Mas Jesus não foi só crucificado. Jesus já tinha sido açoitado. E sabe o que era o açoite? Era dar uma surra em alguém até quase matá-lo. 39, 40 menos 1, porque 40 matava. Ele foi moído, como Isaías o viu centenas de anos antes e descreveu. E ele disse: ao Pai agradou moê-lo. Ele foi moído, mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali estava o Cristo de Deus, tentando respirar, depois de sofrer tanto, até que chegou um momento em que ele não pôde mais suportar. E ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando fez isso, que ele já não pôde mais suportar o peso do seu corpo, o que aconteceu com Jesus foi que o seu coração explodiu de amor por mim e de amor por você. De acordo com esses relatos médicos, o que aconteceu foi que o coração explodiu, cumprindo o Salmo 22, que profetizou dizendo que o seu coração derreteu-se como cera. Porque a pressão com a qual Jesus caiu fez com que o peito dele explodisse. Por isso que quando aquele soldado enfiou lança do lado dele, saiu sangue e água. Porque o nosso coração é revestido por uma bolsa de água. E essa água saiu junto com o sangue, provando que o coração dele havia explodido. O coração do Criador do universo explodiu por você numa cruz. E hoje eu vim aqui dizer para você que quando eu entendi isso, eu falei: Deus, vale a pena abrir mão de qualquer desejo meu para fazer valer a pena o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Naquela cruz. Hoje eu vim aqui dizer para você que tudo que eu quero na minha vida é fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Foi por você, foi por mim e foi por você. É difícil demais renunciar a esse pecado. Não se compara com o que o seu Salvador passou por você. Inclusive, ele ficou sozinho por um momento, para você nunca mais precisar ficar sozinho. Quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes?
Ele estava dizendo: eu sei o que você sente quando parece que você está sozinho, mas você não está. Eu vou te ajudar a sair desse carro e a viver a vida abundante que eu preparei para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E essa história, ela não termina com morte. Por isso, nessa noite, para a gente encerrar, eu queria que você assistisse o último vídeo e celebrasse comigo como essa história termina. Olá, Satanás. Eu sou Jesus. Eu sou o Verbo que se fez carne. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu sou o que deixei a minha glória para descer como homem e participar do seu jogo. Me entreguei aos homens, os curei, acreditei em cada um, libertando, fazendo milagres, e a recompensa foram corações endurecidos. No seu jogo, eu fui traído. No seu jogo, eu fui rejeitado. No seu jogo, eu fui abandonado. No seu jogo, eu fui condenado. No seu jogo, eu fui açoitado. No seu jogo, eu fui coroado com espinhos. No seu jogo, eu fui crucificado. Me pendurou na cruz, onde fui feito maldito. Como cordeiro mudo, fui ao matadouro e morri. O silêncio pairou, e no inferno você comemorava. Mas eu desci ao inferno. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu tomei a chave das tuas mãos, e ao terceiro dia eu ressuscitei. Eu venci o jogo e tenho direito às vidas. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o final da história. O final da história é que a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Na verdade, o final da história é que Ele voltará. E que nós viveremos para sempre com Ele. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Levante sua mão comigo e diga: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele me resgatou da ratoeira. Ele me tirou daquele carro. Ele me tirou do caminho de morte. Ele me deu vida e vida em abundância. Ele me tirou da depressão. Ele me tirou do medo.
da culpa. Porque eu era o filho do pastor, desviado, que fiz tantas coisas erradas. Deus me tirou da culpa. Deus perdoou os meus pecados. Deus restaurou os meus sonhos. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus me deu 2 filhos maravilhosos. Deus me deu uma família. Deus me deu filhos espirituais. Deus me deu a esperança da vida eterna. É fácil? Não é. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E tudo que eu quero todos os dias é fazer valer a pena o que Jesus fez por mim. Do dia que ficou conhecido como dia D na história, o dia que tropas americanas chegaram na Normandia para resgatar um soldado chamado Ryan, o último homem de uma família. E se ele morresse, aquela família acabaria, porque não tinha mais nenhum homem para dar continuidade. Então os Estados Unidos mandam uma tropa apenas para resgatar aquele soldado. Algo que ficou registrado num filme brilhante do Steven Spielberg chamado O Resgate do Soldado Ryan. E aquele exército luta com aquelas tropas para resgatar aquele soldado. E a maioria deles, praticamente todos daquela tropa, tomam e morrem para resgatarem aquele cara. E no final, o comandante daquela operação, já morrendo, ele olha para o Ryan e ele disse: muitos homens hoje tombaram para que você possa viver. E ele diz assim: eu só te peço uma coisa, faça valer a pena. Sabe o que isso me ensina? Jesus morreu para que eu pudesse viver. Eu só quero que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu só quero fazer valer a pena o que Ele fez por mim.